pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Danilo e hoje eu vou falar para vocês sobre um grupo de plantas pequenininho, mas muito interessantes. São as briófitas, né? Também conhecidas como musgos, que são essas plantinhas muito pequenas aqui. Vou falar um pouco sobre a diversidade e a morfologia delas. Algumas briófitas nós chamamos de cortículas. São aquelas que nascem nas cascas das árvores. São as epífitas. Então aqui a gente consegue ver uma grande diversidade. Aqui a gente vê uma grande população de Mestigeria, que é uma hepática talosa. E se a gente olhar com mais cautela, a gente talvez encontre algumas hepáticas folhosas também. Mas talvez seja mais fácil para olhar isso no microscópio. Aqui a gente pode ver que são musgos, né? Como que a gente sabe que eles são musgos, né? Por causa do tipo de cápsula, né? Do tipo de esporófito, né? E aqui uma hepática talosa. Ela é meio arroxeada, né? Um pouco até difícil de você enxergar. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. E eu acredito que ele seja até fértil, ou melhor dizendo, com os esporófitos. Então talvez a gente possa olhar isso depois na lupa. Vamos tentar identificar então o que a gente está enxergando aqui, ó. Então, essa parte mais verde escura aqui são hepáticas talosas. Essa aqui folhosa, né? Isso é um musgo mesmo, né? Uma briófita sensu stricto. Nós temos aqui uma hepática folhosa, e ela também ramificando aqui. Deve ter muitas outras que a gente não está conseguindo ver, porque elas são muito pequenas e elas se misturam com as outras. E vamos lembrar das coisas que não são briófitas, né? Pra gente não confundir. Então essa parte branca aqui são líquens. Isso daqui são bromélias, né? São bromélias do gênero Tillandsia. Isso daqui é uma samambaia, né? Ela tá meio sequinha agora, mas depois ela fica verde. Tem algumas briófitas que se adaptaram super bem a ambientes urbanos e antropizados, como essas que crescem às vezes nos muros, né? Nós temos aqui, ó, nós temos um tipo, e aqui a gente tem um outro tipo, né? Pode ver que elas têm os firídeos todos enroladinhos, né? Elas vão se desenrolar depois que vier a chuva. E aqui a gente pode ver também entre a briófita, né, que ela gosta de nascer nessas rachaduras da parede, né? Geralmente onde escorre umidade, né, vinda de um ar-condicionado que tem aqui em cima. Então elas adoram. Reparem que dá pra gente ver muito bem aqui o esporófito, né? Ele tem uma seta bem longa, né? Uma cápsula já um pouquinho pequena. Daqui vai ser bem legal da gente observar aí na lupa. Olha, gente, aqui na lupa. Vou tentar fazer um malabarismo de segurar aqui o celular pra gente tentar filmar tudo certinho. Então o que a gente tem aqui é aquela hepática talosa, né, que eu encontrei, né, na árvore. A gente acabou de ver. Como que eu sei que ela é talosa, né? Eu não consigo diferenciar ela entre filídeos e caulídeos, né? A gente vê que é uma massinha meio que uniforme, né? Olha que interessante. Ela tem cápsula, olha, ela tá com o esporófito, ó. Seta e a cápsula, né? Então aqui nós temos o esporófito da hepática e podemos ver a seta e a cápsula. Nas hepáticas, a cápsula tem abertura valvar, diferente dos musgos, a qual a dehiscência se dá pelo opérculo. Então a cápsula já está aberta, então vocês estão vendo as válvulas dessa cápsula. Além disso, ela tem aqui, ó, que a gente talvez consiga ver, ó, tá vendo esses pontinhos que estão caindo dela? São gemas, né?
é um meio de propagação aí vegetativo, né? Ela libera bastante gemas, então essas gemas quando caem, elas dão origem a uma nova planta. Olha aqui, ó, com as geminhas aqui na parte de cima. E aqui a gente pode ver, né, que nós temos uma mistura, né, de hepáticas folhosas e musgos, né? As hepáticas folhosas são essas que parecem uns repolhinhos, umas alfacinhas, né? Geralmente os filídeos das hepáticas são mais arredondados, né, enquanto os das briófitas são mais agudos. Vamos tentar hidratar para a gente ver o que a gente consegue enxergar. Agora a gente consegue ver essa hepática folhosa aqui mais de perto. A gente vê que os filídeos têm essa disposição dística, né? Eles são mais arredondados. A gente consegue até enxergar, né, as células dos filídeos. Bem interessante. Aqui nós já temos outra hepática folhosa. E esse grupo aqui é bem interessante porque ele tem essa estrutura que recobre a cápsula, que é chamado de perianto. Não tem nada a ver com o perianto das angiospermas, né? Mas são, né, são filídeos modificados, né, que ele protege essa cápsula antes dela liberar os esporos. Vocês estão conseguindo enxergar esses filídeos? Que eles são bifurcados, né? Eles estão localizados na porção ventral, né, dessas hepáticas. Isso é chamado de anfigastro, né? Ele é bastante importante para você conseguir identificar aí uma hepática, principalmente para diferenciar elas das briófitas, né? Já as briófitas não têm anfigastro. E aí, pessoal, agora a gente está diante de uma hepática folhosa ou de um musgo, né? A gente é um musgo, né? A gente pode ver que esses filídeos aí têm uma disposição mais radial, né? Não é todos que possuem, né? Mas a grande maioria possui. Também esses filídeos mais agudos, né? Parecem folhinhas mesmo. Mas o que mata bem a charada aí a gente vê esse esporófito, né? Esporófito bem típico, né, dos musgos, né? A gente tem o pé, a seta, a calíptra, que a gente consegue enxergar aí. Vamos tentar identificar. Então, ó, o pé fica nessa região. Aqui a gente tem a seta e aqui é a cápsula, né? Só que essa cápsula está encoberta pela calíptra. Ó, vocês conseguem ver agora aqui na ponta aí da seta que tem. Eu consegui remover a calíptra, né? Então o que sobra aqui é a cápsula. Então aqui a gente consegue ver que é um musgo incompleto, né? Então a gente consegue identificar grande parte aí do gametófito, né, e do esporófito. Então, a gente começando lá de baixo, né, nós temos os rizóides, a gente consegue encontrar o caulídeo, os filídeos, o pé ele fica escondido, né, dentro desses filídeos. Depois a gente tem a seta, a cápsula. Essa cápsula ainda está fechada, então o que a gente está encontrando aí, a calíptra já caiu, mas ela está ainda com o opérculo, né? Então aqui a gente consegue enxergar então essa cápsula com o opérculo, né, que está passando aí pela seta. Quando o opérculo cai, a gente consegue enxergar agora, né, o peristômio, né, que são esses dentinhos. Esses dentes que são responsáveis aí pela liberação dos esporos. Então, à medida que ele vai dessecando, né, esses esporos vão sendo liberados no ambiente. Vocês conseguem ver esses dois tipos de musgos que nós coletamos? Tem uma diferença entre eles, né? No da direita, o esporófito ele é produzido no ápice do ramo, né? Então, geralmente, eles têm esse formato de tufo. Já o da esquerda, né, os esporófitos são produzidos lateralmente, né, nas axilas. Então isso é uma característica muito importante para diferenciar os musgos, né? Então o da direita nós chamamos de musgo acrocárpico e o da esquerda a gente chama de musgo pleurocárpico. Isso é uma característica muito importante para poder identificar,
né, os músculos, né? Saber identificar que grupo que ele pertence, né? Se é pleurocárpico ou se é acrocárpico. E aí? E esse daí? É um músculo ou é uma hepática? É um músculo, né? A gente lembra da dicasinha dos folídeos, né? Mas não é o que a gente ter certeza, né, que é um músculo mesmo. A gente está olhando aí no centro, a gente tem um esporófito com caliptra, né, coisa que não tem nas hepáticas. A nível microscópico, né, uma coisa que para a gente diferenciar hepáticas, né, dos briófitos é então essa presença de corpos de óleos nas células. Vocês conseguem enxergar que tem um monte de bolinha, umas bolinhas mais claras dentro das células? Então isso são corpos de óleo, né, que se chama de oleocorpos. Tá vendo esse cordão verde, né, que está no bordo das células? Esses são os cloroplastos. E aqui, é briófita ou hepática? Hepática, né? A gente está conseguindo ver esses corpos de óleos aí dentro das células, né? Como acabei de falar, né? O número de oleocorpos, né? É uma característica também importante taxonômica, né? Para diferenciar grupos. E aqui então a gente tem o musgo, né? O Feliz olhando aqui no microscópio pode ver que a gente não tem aquelas bolinhas translúcidas, né, dentro das células, né, que a gente pensa nas bolinhas verdes, que nada mais são do que os cloroplastos, né, que estão na borda e também no interior das células. E aqui eu pressionei essa cápsula, né, contra a lâmina, né, fiz o que a gente podia às vezes esfregar, e olha o que aconteceu, né, ela estourou, ela liberou todos os esporos, então tá vendo essas bolinhas? Eles são os esporos deste musgo. Olha aí que bacana. Dá pra ver muito bem. As características do esporo também são características muito utilizadas na taxonomia das briófitas, né? Ornamentação, número de cicatrizes, se eles são lisos, se eles são verrucosos. É bastante comum analisar os esporos para separar, inclusive, espécies. E agora, temos aqui um esfregaço com uma cápsula de uma hepática. E uma característica muito interessante das hepáticas é a presença de elatérios, que são essas células tubulares com espessamento de parede secundária em espiral, que vocês estão conseguindo enxergar aí. Essa disposição de parede secundária é muito semelhante à formação dos elementos traqueais das plantas vasculares. Os elatérios das hepáticas estão envolvidos no mecanismo de deiscência da cápsula e dispersão dos esporos, devido à resposta higroscópica dessas paredes espessadas. Eles também apresentam alto teor de amido, o que sugere-se que podem desempenhar um papel na nutrição desses esporos. Os musgos já não possuem elatérios, então é uma característica que você consegue diferenciar as hepáticas dos musgos. E aqui mais detalhes, então, dos esporos e esses elatérios das hepáticas. E agora eu trouxe aqui para vocês verem uma hepática bem conhecida, bem carinha de livro didático, que é a marcância. E a marcância tem essas estruturas aí que eu já vou mostrar com mais detalhes para vocês. A gente dá uma olhada. A marcância, ela é muito legal por causa dessas estruturas. Que as pessoas podem até pensar que isso daqui seja o esporófito, mas ela não é o esporófito. Ela é apenas uma estrutura peduncular que carrega o esporófito. O esporófito ele vai estar aqui na parte de baixo. Essa porção que a gente está enxergando, que ainda é porção do gametófito, né? Ainda é haploide. E ela apresenta dois tipos. O que vai carregar a osfera
seria o feminino, que é o arquegonióforo. E o que vai carregar a parte masculina, que é esse daqui, que é o anteridióforo. Agora, olhando com mais detalhes a marcância, a gente pode ver que esse talo, então, ele é bilobado, ele é sempre dicotômico. Aqui a gente tem um arquegonióforo jovem em desenvolvimento. E não sei se vocês conseguem enxergar, mas no talo você vê um monte de pontinhos brancos. Esses são poros. A marcância apresenta poros para ela conseguir fazer as trocas gasosas. Outra característica bem interessante das marcâncias são essas estruturas que parecem uns copinhos. Elas são chamadas de conceptáculos. E dentro dos conceptáculos nós temos gemas. Essas gemas elas servem para a reprodução assexuada. Elas dispersam essas gemas para conseguir se reproduzir. Agora eu isolei essas estruturas. Vocês lembram qual que é o anteridióforo e qual que é o arquegonióforo? Então, na minha direita, a gente tem o arquegonióforo, né? A parte feminina, a parte que vai originar o esporófito. Então é o guarda-chuvinha para baixo. E o guarda-chuvinha para cima é o anteridióforo, né? A parte masculina. Tentei fazer um corte transversal para a gente conseguir enxergar melhor as estruturas. Ele não ficou muito bom, mas bem na ponta da seta a gente consegue enxergar aonde tem o anterídeo. E dentro do anterídeo é onde estão sendo produzidos os anterozoides. E agora que nós estamos chegando, então essa é a face ventral de um arquegonióforo. Reparem que ele tem umas escamas, então embaixo desses dedinhos. São dentro dessas escamas que vai surgir o esporófito. E essa parte amarela nada mais é do que um esporófito que já se abriu, né? Uma cápsula já aberta. Agora mais detalhes então dessa cápsula. Ela já está meio deformada, que ela já está um pouco velha. A gente consegue ver uns pontinhos amarelos, que nada mais são do que os esporos. Aqui eu consegui isolar o esporófito da marcância. A gente pode ver que ele é bem pequeno, né? Ele não tem uma seta muito longa. A gente consegue ver essa cápsula aí já aberta com os esporos. Então tudo esse amarelinho aí já são os esporos. Vou lembrar que a dehiscência dessa cápsula aí, ela é valvar, né? Ela não é longitudinal, igual de antóceros, e ela não é nem por poros, igual dos musgos. Mais detalhes aí dessa cápsula aberta com os esporos de marcância. E aqui vocês podem ver os esporos da marcância e bem no centro aquela célula diferenciada típica das hepáticas, que são os elatérios. As marcâncias também possuem elatérios para auxiliar na dispersão dos esporos. E aí, pessoal, vocês conseguem me dizer a que grupo pertence essa planta? É meio esquisita, né? Então, esse é um Antóceros. Não do gênero Antóceros, esse é do gênero Feóceros, mas é uma Antessorotófita. E quais características que a gente pode saber que isso aí é uma Antessorotófita? De ver que tudo isso é a cápsula dela. Ó, pode ver que ela está se abrindo aqui. Olha, só com o zoom eu já consigo olhar que tudo isso é uma cápsula com dehiscência longitudinal.
Então, o esporófito do Antóceros ele é só dividido entre pé e cápsula, não tem seta. Vamos olhar agora com mais detalhe, então, esse gametófito do Antóceros. Então, o gametófito da parte verde aqui de baixo, que é o talo. A gente pode ver que ele é multilobado, ele não é bilobado igual das hepáticas talosas. Ele apresenta esses pontinhos no talo, que são colônias de cianobactérias, chamadas nostoc, que são associadas aos antóceros para a fixação de nitrogênio. Aqui eu consegui isolar um esporófito. Então a gente consegue ver as duas partes do esporófito, o pé e a cápsula. E pode ver que essa cápsula já está se abrindo, né? Já tem uma abertura longitudinal, né? Agora eu tenho aqui um esfregaço do esporófito do Antóceros. A gente pode conseguir enxergar aí são os esporos, que são essas bolinhas. Pode ver que ele não tem aquele formato redondo. Ele é um esporo que a gente chama de trilete, ele tem 3 cicatrizes. E essas estruturas que parecem uns ossinhos são pseudoelatérios. Elas têm a mesma função dos elatérios das hepáticas, que é a dispersão desses esporos. E olha que interessante, não sei se vocês estão conseguindo enxergar na parte inferior aí da imagem, a gente tem um estômato. Os esporófitos de Antóceros apresentam estômatos. Uma coisa que a gente pode usar para diferenciar Antóceros de hepáticas ou musgos é a presença de um único cloroplasto, um cloroplasto grande em cada célula, diferente das hepáticas e dos músculos que tem mais de um cloroplasto. E aqui só para mostrar para vocês, eu isolei uma daquelas cavidades que tem a cianobactéria simbiótica, só para a gente conseguir enxergá-la. Aí se vocês estão vendo essas bolinhas mais claras, esses são pedaços da cianobactéria, uma cianobactéria filamentosa. E aí, gostaram da aula? Espero que sim. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigado.